Olá para quem está assistindo esse encontro. Estamos de novo aqui lendo Psicologia do Inconsciente na parte 5, né? E o nosso amigo Jefferson aqui quer trazer algumas coisas interessantes sobre o texto, sobre Nietzsche. Pode mandar, Jefferson. Então, nas sessões passadas, a gente teve uma certa dificuldade em interpretar com mais profundidade o que o texto falava, tendo em vista que Jung retratava muito sobre Nietzsche, retratava muito sobre a filosofia de Nietzsche, fazia uma crítica sobre a vida de Nietzsche e também, de certa forma, correlacionava com a cristandade, né? E aí eu fiz algumas perguntas, algumas pesquisas para entender mais a fundo o que era aquilo. E bom, o que Nietzsche basicamente compreende é que o desejo do poder é algo que nos motiva muito, que nos aprofunda muito, e ele entende como super-homem aquele homem que não meramente segue as ordens, as regras que foram pré-estabelecidas aos outros por eles. Ou seja, uma pessoa que consegue ter a sua autonomia de valores, né, que tem até o termo transvaloração. Então, ela consegue mudar os seus valores, escolher os seus valores, etc. E aí, com base dessa visão de Nietzsche, Jung fez a seguinte crítica: nossa, Nietzsche falava muito sobre poder, desejo de poder, mas muitas das vezes na sua própria vida, na sua vida prática, assim, fora a questão dele ser um filósofo, né, pensando nos relacionamentos que ele teve, pensando que muitas das vezes ele morava com, enfim, a vida dele, Jung percebe uma certa distância entre o que ele fala, daquele ser que é super-homem, daquele ser que é totalmente independente, e de quem ele realmente era. E aí Jung vai comentar que Nietzsche, de certa forma, reprimia esse desejo do poder, ou mesmo que ele falasse tanto dessa questão de poder e dessa questão do super-homem, ele não vivia tanto isso. E teve uma parte que ele comentou sobre o cristianismo, a visão ascética do cristianismo. Porque é o seguinte, quando a gente mentaliza muito alguns ideais do cristianismo, como bondade, como ser bom, como fazer aquilo que é certo, como desejar apenas o que é bom, a gente começa a perder a consciência da nossa sombra. E o que Jung está retratando aqui é justamente a gente integrar a nossa sombra, a nossa personalidade e a nossa consciência, em vez de deixar algo meramente escondido. Quando a gente mentaliza demais uma visão muito ascética, muito superior, muito elevada de moralidade, que não leva em consideração a nossa realidade e que não tenta integrar a nossa sombra, aí que o problema acontece. E, bom, e queria retratar, né, que essa percepção é a percepção de Jung em relação a Nietzsche, e existem outras percepções em relação a Nietzsche, mas eu tratei exatamente dessa, que é o que o texto falava. Poxa, muito bom, muito obrigado pela explicação, muito interessante. E eu acho que o importante que você levanta justamente é aquilo que Jung também fala no texto, não podemos ignorar as sombras. Exatamente, exatamente. E, tipo, tem essa questão relacionada ao cristianismo, né, porque Nietzsche tinha uma visão relativamente anticristã, né, ele até escreveu um livro chamado O Anticristo. Por ele associar o cristianismo a essa espécie de religião que impõe às pessoas muitas condutas morais, um comportamento muito específico, e tem uma visão muito lá platônica, né, de nossa, esse mundo das ideias, esse mundo inteligível que pode fugir um pouquinho da realidade, mas Jung tenta fazer uma espécie de meio termo, né, entre a percepção de Nietzsche, entre as críticas de Nietzsche, mas também entre espécies de ponto positivo ali que o cristianismo, de certa forma, pode trazer. Embora ele não se aprofunde tanto nesse texto, né, psicologia do inconsciente, no cristianismo, nas religiões, né? Mas a gente pode perceber uma palavra aqui ou ali relacionada à cristandade, e Jung foi um grande pesquisador também de religiões, mas ele não aborda isso aqui tanto nesse texto. Boa.
Boa. Obrigado, hein, Jefferson. Imagina. Então vamos lá, então. Então vamos começar a leitura. Boa noite, Ronald. Boa noite. Bora lá, então. Essa constatação redundou na necessidade de nos colocarmos acima das posições antagônicas, criando uma teoria que fosse justa, não para com uma ou com a outra, mas com as duas igualmente. Logo, é indispensável fazer a crítica de ambas as teorias apresentadas. Essas teorias, quando aplicadas a ideias exaltadas, atitudes heróicas, dramaticidades ou uma convicção profunda, são apropriadas para, através de um longo processo, trazê-los de volta à realidade banal do dia a dia. No entanto, elas não deveriam ser aplicadas a tais coisas, porque as duas teorias são instrumentos pertencentes ao equipamento terapêutico, bisturis impiedosos e afiados usados pelos médicos para extrair a parte doente e nociva do corpo do paciente. Nietzsche, com sua crítica destrutiva das dois ideais, pretendia fazer o mesmo, pois os considerava como excrescências doentias da alma da humanidade. Acaso que isso realmente é verdade? Ó, você acabou de falar do Nietzsche, ele cita de novo Nietzsche. Enfim. Pra você ver. E ó, ele mostra mais uma vez que a crítica que ele aparenta é essa crítica de uma visão muito radical. Exatamente. Exatamente. Vai pro extremo, né? Sim, ele quer evitar, Jung quer evitar essa visão muito extrema ou radical que alguns outros pesquisadores e filósofos, etc., tiveram. Exatamente. Boa, boa. Muito importante. Nas mãos de um médico habilidoso, de um verdadeiro conhecedor da alma humana, que tenha o sentido das nuances para empregar a expressão de Nietzsche, é aplicadas ao que está realmente doente numa alma. Ambas as teorias são corrosivos salutares, quando usados em dosagens apropriadas a cada caso. Tornam-se prejudiciais e perigosas e muito inaptas para medir e avaliar. São métodos críticos e têm em comum com a crítica em geral o fato de serem bons onde algo deve e precisa ser destruído, dissolvido e reduzido, mas só produzirão dano onde for necessário construir. Poderíamos deixar passar essas teorias sem alardear o resto, visto que, como venenos medicinais, são confiados às mãos seguras do médico. A utilização proveitosa desses corrosivos requer um conhecimento excepcional da alma. É indispensável saber distinguir o doentio e inútil do que tem valor e precisa ser conservado. Isso simplesmente pertence ao rol das coisas mais difíceis. Quem quiser sofrer o impacto de uma leitura acerca dos enganos que podem ser cometidos por um médico psicologizante, irresponsável, que se baseia em preconceitos baratos e pseudocientíficos, que estuda o trabalho do Moebius sobre Nietzsche, ou então os diversos tratados psiquiátricos sobre o caso de Cristo, certamente tal pessoa exclamaria conosco, coitado do paciente que foi compreendido dessa maneira. As duas teorias da neurose não são gerais, mas sim remédios de uso tópico, dissolventes e redutivos. Você não passa de? Só sabe dizer isso. Explicam ao doente que os seus sintomas vêm daqui ou dali, não passam disso ou daquilo. Seria injusto afirmar que a redução não seja eficaz em certos casos, mas promover teoria redutiva ao material global da essência, tanto da alma doente como da sadia, simplesmente não tem cabimento. Pois a alma humana, seja doente ou sã, não pode ser esclarecida apenas redutivamente. Não há dúvidas de que o Eros está sempre presente, sempre em toda parte. Não há dúvidas que o impulso de poder penetra no que há de mais sublime e mais real da alma humana. Mas a alma não é só isso ou aquilo, ou se preferirem, isso e aquilo, mas também tudo o que ela já fez e ainda vai fazer com isso. Olha que bonito isso aqui, hein? Bem profundo, hein? Sim, sim. Expressa bem a ideia de ressignificação, né? A gente pode atribuir novos significados às experiências que a gente teve. Exatamente. E é um jeito de tratamento, né? É uma reinterpretação, né? Sim, sim. Extremamente necessária. Muito, muito necessário. Uma pessoa só foi compreendida pela metade
quando você sabe a proveniência de tudo o que aconteceu com ela. Se fosse só isso, pouco importaria se já houvesse morrido há muito tempo. Como ser vivo, ela não foi compreendida, porque a vida não é só ontem, nem fica explicada quando se reduz ao hoje ao ontem. A vida também é amanhã. Só compreendemos o hoje se pudermos acrescentá-lo àquilo que foi ontem, ao começo daquilo que será amanhã. Rapaz, isso aqui é muito bonito, hein? Peraí, deixa eu só. Rapaz, isso é muito bonito mesmo, hein? Todas as manifestações psicológicas da vida são assim, inclusive os sintomas doentes, pois os sintomas neuróticos não são efeitos de causas passadas, ou seja, da sexualidade infantil ou do impulso de poder infantil, mas também de tentativas de uma nova síntese de vida, tentativas frustradas, não resta dúvida, mas que nem por isso deixam de ser tentativas, com um germe de valor e sentido. São embriões abortivos devido a condições desfavoráveis de natureza interna e externa. O leitor perguntará, com certeza, diga-me, pelo amor de Deus, que valor e que sentido pode ter uma neurose, esse flagelo inútil e repugnante da humanidade? Ser nervoso, de que serve isso? Ora, provavelmente para as mesmas razões porque Deus criou as moscas e as demais pragas, para que o homem se exercite na virtude da paciência. Por mais tolo que seja esse pensamento do ponto de vista da ciência, ele é sábio do ponto de vista da psicologia. É só substituir praga por sintoma nervoso. Até Nietzsche, com seu desmedido desdém por tolice e banalidade, reconheceu mais de uma vez tudo quanto devia à sua doença. Já vi mais de uma pessoa cuja vida só teve utilidade e sentido graças a uma neurose que a impedia de cometer todas as asneiras decisivas da vida, obrigando-a a levar uma existência que desenvolvesse seus germes preciosos, que teriam sido sufocados caso a neurose, com mãos de ferro, não a tivesse colocado em seu devido lugar. Pois bem, há pessoas cujo sentido e significado da vida jaz no inconsciente, pois sendo seu inconsciente só transvios esses caminhos. Em outras pessoas, se dá ao contrário. Sua neurose também tem outro significado. Nesse caso, uma ampla redução é indicada, mas não no outro. Olha Eu só. posso colocar uma observação aqui que eu achei interessante? Pode, manda bala. Que ele escreve: por mais tolo que seja esse pensamento do ponto de vista da ciência, ele é sábio no ponto de vista da psicologia. Uhum. Então, nessa perspectiva aqui, a psicologia não seria uma ciência? Sim, eu acho que aí ele está colocando. Ele estaria falando mais uma psicologia filosófica, talvez, né? É, isso que eu cheguei a pensar. Porque na ciência você não tem essa. Não é muito comum você falar sábio, né? Na ciência você vai falar mais estudado, ou alguém que tem uma livre docência. Não é bem um sábio, assim, no sentido filosófico da coisa, né? Sim, sim. Eu acho que ele pega uma rédea bem ali da filosofia, de uma psicologia próxima à filosofia. Exatamente. E você percebe que nem toda neurose precisa de tratamento. É, pelo que o texto mostrou, parece que a neurose tem um sentido, né? Por mais inconsciente que seja o sentido que a pessoa tem da vida dela, a neurose serve para evitar que ela faça besteira. Exatamente. E isso é muito verdade se você olhar no mundo real. Tem neurótico que ele não vai, por exemplo, para a bebida porque ele acha que dentro da cabeça dele, por alguma neurose, ele não é uma coisa que fala com ele por causa da neurose. Mas se você tira a neurose da pessoa, aí ela vai lá e fica no vício de bebida, de droga, essas coisas. A neurose impede certos vícios também, algumas, não todas. Sim, sim. Interessante, né? O leitor admitirá que, em certos casos, a neurose possa ter um sentido positivo, mas continuará negando em que todos os pequenos casos corriqueiros e banais possam ter uma finalidade tão grande, de tão grande alcance. Perguntará, por exemplo, qual é o valor da neurose no caso anteriormente escrito da asma, estados histéricos e pavor. Concordo, nesse caso, esse valor não é evidente, principalmente quando considerado do ponto de vista de uma teoria redutiva, isto é, do lado sombrio do desenvolvimento individual,
Como vemos, ambas as teorias de que falamos têm em comum o fato de desvendarem impiedosamente o lado sombrio do homem. São teorias, ou melhor, hipóteses, que nos explicam em que consiste o fator que provocou a doença. Logo, trata não dos valores de uma pessoa, mas dos desvalores que sempre perturbam ao se manifestarem. Bonito, hein? Essa palavra aqui, desvalores, me chamou muita atenção. Não chama muita atenção, não é muito usado isso, né? Dessa forma, esse valor com uma forma positiva, né? É. Bom, se o valor é algo que a gente tende a associar como positivo, o desvalor seria algo negativo? Para algumas pessoas talvez seja isso, né? Porque talvez quando a gente pensa em valor é exatamente isso, algo positivo, algo bom, e algo desvalor, um desvalor seria algo negativo, talvez algo ruim. Eu pesquisei aqui exatamente isso: ausência ou perda de valor, depreciação. É interessante porque mesmo isso tem o seu valor. Assim, depende muito do que a gente está considerando como valor, né? Se você comentar sobre a questão de valor e desvalor, e entender que o desvalor pode também ter o seu valor, me lembra que uma das abordagens da ética é a ética das virtudes, né? Uhum, E um dos grandes um dos grandes desafios, né, da ética das virtudes é que muitas das vezes para diferentes filósofos vão existir diferentes virtudes e nem sempre a concepção de um vai ser semelhante à concepção de outro, ou seja, não existe um consenso de virtudes. Então, talvez para algumas pessoas o que seria valor vai ser desvalor para outra, o que seria desvalor para uma pode ser, de certa forma, valor para outra. uhum. Enfim, Sim, sim, é por aí. Até porque você pode ter um valor em certas coisas que te possam atrapalhar também. Não é nesse sentido de que possam te atrapalhar, mas que também te impedem de fazer coisas ruins. Eu não estou conseguindo entendi. fazer me entender, eu acho. Mas é tipo Por aquela. exemplo, uma pessoa que ela é preguiçosa, mas essa preguiça pode evitar ela de cometer crime. Isso, aí, ó. Isso, é por aí o caminho. Boa, boa, é isso aí, é por aí, entendeu? Exatamente. Bom exemplo, excelente exemplo. Boa. Vamos ver o que ele é. Ó. Um valor é uma possibilidade através da qual a energia pode chegar a desenvolver-se. No entanto, na medida em que o valor também é uma possibilidade de desenvolvimento da energia, é que se observa nitidamente na considerável energia inerente às manifestações neuróticas. Também pode ser considerado um valor, mas um valor que proporciona manifestações prejudiciais e inúteis de energia. Olha lá, não falei que tem algum valor? Olha lá. A bem Sim, dizer, a energia em si não é boa nem má, nem útil nem prejudicial, mas neutra, posto que tudo depende da forma como a energia é aplicada. A forma é que dá qualidade à energia, mas, por outro lado, a forma sem a energia também é neutra. Para que se produza um valor verdadeiro, é indispensável que haja energia de um lado e do outro, o valor da forma. Na neurose, a energia psíquica, sem dúvida, mas nunca a forma inferior e não aproveitável, mas uma forma inferior e aproveitável. Olha que interessante isso aqui. Quando ele fala que a energia ela é neutra, isso aqui é muito, me lembra muito o budismo, uma coisa assim, né? O caminho do meio, uma coisa assim. O que vocês acham? acho que o Ronald quer falar e depois dele eu complemento. Que o Ronaldo quer falar? Não, acho que isso aí lembra muito Aristóteles. Também. Não sei se vocês viram isso, porque quando ele fala da neutralidade, né, dessa forma neutra, não é que ela não seja nem positiva nem negativa. É que essa neutralidade ela pode vir a ser positiva ou negativa, entendeu? É um campo de possibilidades que a neutralidade traz. Porque quando a gente diz neutra, comumente falando, neutra é o que não é nem isso nem aquilo.
Isso leva como esqueci o nome agora. Esqueci teu nome agora. Bom, enfim, depois eu lembro. Eu, Sim, é você mesmo, Rafael. Rafael. Rafael falou do budismo, né? No budismo, especialmente nas religiões mais antigas do budismo, eles falam no conceito de nem, nem isso, nem aquilo. Então, isso ainda não é neutralidade. A neutralidade não é quando é não uma coisa e não outra. É quando pode vir a ser aquilo ou aquilo outro, entendeu? Ou eu confundi mais do que expliquei? Não, sabe o que, que me lembra a neutralidade? Uma potência, Isso é uma potência, exatamente. né? Em Aristóteles, como em Aristóteles. É, é o Tomeson, né, em Aristóteles, é o caminho do meio que ele fala, né? Tem até na Ética Nicômaco que ele fala muito isso, né? Pois Sim, é, sim. então no budismo existe esse conceito é o net-net, que eles chamam, que é o nem eu sigo determinado caminho e nem sigo outro caminho. Uhum. Sim, sim, perfeito. Quer complementar alguma coisa, Jefferson? Só queria reforçar mais essa questão da potência, né? Porque Hum. teve até uma época que eu lembro que tinha uma expressão, né, que todo homem na rua todo homem poderia ser visto como uma mulher, como um estuprador em potencial. E, enfim, essa frase ficou tanto falada quanto mal falada, Uhum. mas expressa uma realidade, assim. O ser humano, ele tem o potencial de fazer coisas boas e coisas ruins, e a energia por si, o desejo, o impulso, o instinto, qualquer que seja ele, seja de emoções, seja relacionado à sexualidade, enfim, ele pode ser bom ou ruim, depende da forma como ele for direcionado, assim. Uhum. Perfeito, exatamente. Exatamente. É a mesma coisa de pensar que qualquer ser humano pode ser um serial killer em potencial. Também é possível, mas também pode ser uma pessoa muito boa, né? Sim, sim. A gente só não pode, tipo assim, criar esse preconceito no sentido de generalização, né? Uhum. Se Mas for muito. todo mundo, Porque senão tudo fica indeterminado também. Sim, Aí a gente cai no nada é fixo. sim. Tudo pode vir a ser. Eu nunca concordei com esse negócio de devir, porque o devir é um estado onde você não é controle, é você não tem. Ele é completamente indeterminado. Você não tem. É porque eu não estou encontrando a palavra certa para isso. clareza, previsibilidade. Você não tem como distinguir, né, uma coisa da outra. Nem é algo que eu possa controlar e nem é algo que eu não possa controlar. É algo indeterminado. Pode vir a ser. É como o pessoal fala, por exemplo, da entropia, né? Não existe a entropia negativa e a entropia positiva. Aí, pera lá, mas a entropia não é uma indeterminação? Como é que é uma indeterminação positiva e uma negativa? Porque a entropia que eu conheço, a definição que eu conheço, é de uma indeterminação. Uma medida, né, de indeterminação de um determinado ambiente, de uma determinada população, de um determinado. Por exemplo, eu quero medir qual é o fluxo de pessoas que passam por Fortaleza, que é onde eu moro, por dia. Quantas pessoas, qual é o fluxo de pessoas? Eu vou usar a entropia. Mas a entropia por definição, ela é indeterminada. Aí os caras usam entropia negativa e positiva. Eu não sei como é que não consigo entender isso.
sei se deu para entender o paralelo que eu estou fazendo com o devir. Deu Uhum. para entender? Explica melhor, explica melhor. Ó, deixa eu tentar explicar. É, você tem a dinâmica da população, certo? Você sabe que a população de Fortaleza, eu não sei quantos bairros tem aqui, nunca parei para prestar atenção sobre isso, mas digamos que tenha 40 bairros. Então, tem 40 bairros em Fortaleza, Ceará. Tem pessoas que estão indo para Aquiraz, que é uma cidade aqui próxima, tem outras pessoas que estão indo para Fortim, que é outra cidade aqui próxima, e etc. Ou seja, tem um fluxo grande de pessoas, só que esse fluxo varia de um dia para outro. Então, tem um fluxo hoje, que é segunda-feira, um fluxo para terça-feira, um fluxo para quarta. Aí, o que, que os caras fazem? Eles dizem assim, não, é muito indeterminado o valor. Eu vou usar um cálculo entrópico, um cálculo de entropia, para verificar o mais próximo que seja do o que mais possa se determinar. Ok. Aí os caras fazem esses cálculos, mas eles chamam esses cálculos de negativo e de positivo, porque tem a entropia negativa e tem a entropia positiva. O devir seria esse vai e vem de pessoas, esse fluxo de pessoas. Mas aí eu pergunto, é positivo, negativo ou é indeterminado? Porque se for indeterminado, não tem como determinar. É sempre uma estimativa. Uhum. Ficou mais claro agora? Sim, sim. É que deve ter uma relação de população e amostragem, né? E o método de como medir essa amostragem, é isso, né? Isso, você tem a amostragem, mas você tem o excesso dessas amostragens, né? Você Uhum. tem, por exemplo, digamos que 20 mil pessoas por dia vão para Aquiraz, porque Aquiraz é uma região que tem muitas casas aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, que é próximo a Fortaleza. Uhum. Aquiraz é uma região que tem muitas casas, casas de gente rica, né, de pessoas ricas. Então, subtende-se que essas pessoas ricas moram em Aquiraz para não morar em Fortaleza. Uhum. Então, elas vão trabalhar em Fortaleza, mas voltam ao final do dia para Aquiraz. Então, qual é o fluxo de pessoas por dia de Fortaleza para Aquiraz? Aí os caras dizem assim, não, o fluxo entrópico é negativo. Aí eu não entendo por que é negativo, por que é positivo ou é indeterminado. Uhum. Entendi. Uhum. Perfeito, perfeito. Tranquilo, Jefferson? Tranquilo. Vamos continuar na leitura? Quer continuar? Quer ler um pouco? Posso ler então. Vai lá. Está em As Concepções? Isso. Beleza. As concepções das duas teorias redutivas só servem para dissolver essa forma inferior. Nesse ponto, agem como corrosivos. Assim, obtemos energia livre, mas neutra. Até hoje, predominava a ideia de que essa energia recém-obtida ficava à disposição do consciente do enfermo, podendo ser por ele empregada do modo que lhe aprouvesse. Enquanto se considerava a energia como mera força do impulso sexual, falava-se em sublimação e utilização da mesma. Suponha-se que, com a ajuda da análise, o paciente fosse capaz de sublimá-la, isto é, de usá-la. Não para exercer a sexualidade, mas para o exercício de uma arte ou outra atividade qualquer que fosse boa ou útil. Segundo este ponto de vista, o paciente tem a possibilidade de realizar a sublimação de suas forças impulsivas de acordo com a sua vontade e a sua tendência. Vamos continuar ou quer falar sobre o tema? Então, você vê ali em cima que ele está fazendo uma leitura freudiana, que é Sim, com a sim. sexualidade. Você vê que Jung ele já não é muito adepto da teoria da sexualidade, né? Aham. Ele vai abordar de outro jeito. Então ele está falando, ó, segundo a teoria da sexualidade, que é bem a cara freudiana mesmo da coisa,
A sublimação vai para cá. Uhum. Agora ele vai colocar um outro ponto de vista, talvez seja mais junguiano do que freudiano. Pode continuar, Jefferson. Vamos ver aqui então. Até certo ponto, tal opinião tem sua razão de ser, na medida em que o homem tem condições de imprimir uma diretriz específica e determinada à sua vida. Sabemos, no entanto, que não existe previsão humana ou filosófica de vida capaz de predeterminar o rumo de nossa vida, a não ser a curto prazo. Isto é válido apenas para o tipo de vida comum, não para o tipo heróico. Este último modo de vida também existe, mas é incontestavelmente mais raro do que o primeiro. E a ele não se aplica a afirmação que acabamos de fazer a respeito de se imprimir a curto prazo um rumo definido à vida. O rumo da vida heróica é incondicional. São as decisões do destino que a orientam. Pode ser que a resolução de seguir uma determinada direção se mantenha inabalável até o amargo fim. Mas, em geral, o médico só trata de pessoas humanas, raramente de heróis voluntários. No caso do heroísmo, trata-se em geral, de um suposto heroísmo, que não passa de obstinação infantil contra um destino mais forte, ou então de uma atitude presunçosa para encobrir um sentimento de inferioridade. Nossa, que coisa interessante, porque enquanto ele estava falando de heroísmo, eu falava, mas que heroísmo é esse? Aí, vou continuar aqui. No poderoso dia a dia, há infelizmente pouco lugar para coisas fora dos padrões que sejam sadias. Há pouco lugar para o heroísmo ostensivo. Não que o desafio do heroísmo nunca bata à nossa porta. Muito pelo contrário. Enfrentar a vida cotidiana, com todas as suas exigências banais de dedicação, paciência, perseverança, sacrifícios, humildemente, sem visar o aplauso, sem grandes gestos heróicos, este é o nosso heroísmo cotidiano, invisível para os outros. Era isso que eu queria ler. Então, vamos parar um pouco, pensar. Vamos. Necessário. Virou muita moda agora, na atualidade, o povo pensa assim, faça a jornada do herói, não Seja é? a sua melhor versão. Isso. Jung tá falando, não, isso não é para todo mundo, não. Seja o grande empresário, bilionário, soluções práticas, mas não é para todo mundo. Não é para Olha, todo mundo. eu acho que todos nós podemos ser convidados a fazer gestos heróicos, mas Sim, o gesto heróico, ele é invisível muitas das vezes para os outros. sim, É relacionado à dedicação, paciência, perseverança, sacrifício, humildade. E o que a gente percebe muitas das vezes na nossa cultura é que o ato heróico, ele é tido como aquele ato que precisa ser publicado numa rede social para ser isso. aplaudido pelos outros. Exatamente. Então, por isso que ele fala aqui de um falso ato heróico, uma coisa mais egocêntrica, né? Isso é muito legal. Algo que alimente a vaidade humana. Eu acho que o Ronald E quer falar, ou não sei se ele esqueceu de abaixar a mão. Não, só para aproveitar, ontem eu dei uma. Foi ontem? Acho que foi ontem que eu dei uma pesquisada sobre aquelas teorias contraditórias e válidas, lembra? Uhum. E aí Sim, eu a de encontrei Freud e a do outro, da do outra pessoa Adler, relacionada ao poder, né? Adler. Isso. do Adler. Aí eu não entendi ainda os detalhes da teoria, das teorias em jogo, mas o que eu entendi foi o seguinte: pesquisando aqui, eu tenho um livro de dialética, aí ele retrata essa questão da ambivalência, né, que vale para os dois. Então, tem teorias que têm, apesar de elas serem contraditórias, em algum aspecto, elas têm validade para as duas teorias ou mais teorias em jogo, né? Porque o difícil não é você eliminar a contradição. O difícil é você fazer com que várias teorias sejam válidas, sejam reunidas. Então, eu tenho a teoria do Jung, aí eu encontro pontos do Jung que convergem para o Freud
encontro temas que não contradigam o Adler, e aí faço junto esses vários teóricos. O difícil não é evitar a contradição, o difícil é fazer com que elas sejam válidas. Aí existem dois termos na dialética, que é anfibolia e antinomia. Antinomia é o que é contra as regras. Então, como é que, se você tem uma contradição, imediatamente você é contra uma regra. Só que a contradição, ela pode existir desde que exista um fundamento que seja contraditório. Aí você pensa assim, não, mas como é que é fundado e é contraditório? Porque o que funda uma contradição? Aí eu estou perguntando, fazendo a pergunta mesmo, porque eu não sei. Porque se você tem um conjunto de teorias que elas dialogam entre si, você tem que encontrar um fundamento que permita a contradição, mas que não seja contraditório. Ou seja, o que eu quero dizer é que as teorias elas não podem se contradizer, mas o fundamento pode ser contraditório, entendeu? Por isso que elas aceitam a contradição. O problema é um problema de fundamento, que em inglês chama de ground, né? É um problema de fundamento. A fundação ela não pode ser contraditória, mas ao mesmo tempo ela permite a contradição. Porque Sim. senão seria só uma teoria, entendeu? Uhum. Seria uma teoria de como o pessoal quer fazer, né? Os físicos querem fazer uma teoria de tudo. Seria uma só teoria que falasse sobre tudo, mas isso não existe na psicanálise. Até onde eu sei, né? Uhum. Existe uma teoria do Piaget, uma teoria do Adler, uma teoria que envolve só a infância, outra que envolve a psicologia do desenvolvimento do ser humano completa. Eu acho que a grande questão, Ronald, para muitos sistemas é como você falou, o fundamento ele não pode ser contraditório. Porém, os acidentes podem, né? Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, é a mesma coisa assim de você pensar. Deixa eu pensar aqui. O reino animal. Entende? Você tem coisas que são meio contraditórias, assim. Tem coisas que parecem que são vegetais, mas são animais. Sabe, assim? Tem alguns animais que parecem que são, que parecem que são vegetais, mas eles são animais. E alguns vegetais que parecem animais, mas eles são... É um pouco contraditório se você pensar. Tu diz a forma deles? É, mas eles ainda estão no reino... mas ainda eles são... não foi um bom exemplo, mas enfim... É mais ou menos, por exemplo, no reino ser vivo. Vamos por assim. Tem coisas que parecem que estão mortas, mas estão vivas. Um Faz inseto, isso. por exemplo, ele capta sinais igual um ser humano, é isso? Por aí, exatamente. Por aí. Entende? É porque é assim, esse é um tema que assim, o universal ele vai estar vai estar no fundamento. Porém, o que sai dele pode ser contraditório. As suas particularidades elas podem ser contraditórias. Por exemplo, a gente está falando do ser humano, de duas teorias que se contradizem, mas no fim a gente está falando do ser humano que é o fundamento de tudo. Entendeu? Não, eu Por não isso que- entendi, não, não vou mentir. Não Tudo bem. entendi. Principalmente quando você falou de acidentes, você Uhum. pode explicar melhor como seria esses acidentes? Pô, vamos ver o que o Jefferson tem para dizer, depois eu falo, tá? Certo. Bom, eu vou ver se eu posso ajudar nessa conversa. No primeiro momento, ele vem falando da abordagem de Freud, abordagem psicanalítica, que tenta compreender muitas das coisas baseadas na sexualidade, nessa busca pelo prazer, né, corporal, que, enfim, e nas suas mais diversas formas, não apenas na questão genital. E também ele vai falar sobre Adler, né,
relacionada a esse desejo de poder, que esse desejo de poder que nos impulsiona, que nos faz tomar muitas decisões, escolhas, e também está relacionado à neurose. E o que, aos meus olhos, eu estou compreendendo, enquanto a gente está fazendo essa leitura, Jung está tentando levar em consideração a contribuição que essas duas abordagens de ver os problemas, ver neuroses, de ver toda a complexidade do ser humano, para construir uma outra perspectiva, de certa forma, maior e mais abrangente dessas duas. Um outro exemplo que eu poderia dar, pegando aí o gancho que o Rafael tinha comentado, por exemplo, antes na biologia a gente tinha um reino chamado Monera, e nesse reino Monera estava todas as bactérias e arqueobactérias. Mas depois de um tempo na classificação acharam mais contundentes ou mais relevantes separar esses dois reinos. Então criaram o reino das arqueobactérias e um outro reino relacionado às bactérias mais comuns em nosso meio. Deixa eu ver um outro exemplo que eu posso estar relacionado, né? Vírus, a ideia de vírus. O vírus, ele está vivo dentro do corpo de uma pessoa, né? Por que ele está vivo? Porque ele se reproduz dentro do nosso corpo. Mas a partir do momento que ele sai do nosso corpo, ele não é considerado um ser vivo. Ele estaria morto, porque ele é apenas um conjunto de DNA envolto ali numa membrana, e DNA ou RNA, que seja, e ele só começa a agir dentro de um hospedeiro. Enfim, existem espécies de contradições e de dificuldades quando a gente tenta conceitualizar as coisas, mas eu acredito que Jung, pelo que a gente está vendo e dando mais ênfase e foco no nosso texto, o que ele está fazendo é justamente querer observar contribuições dessas duas e criar uma outra teoria que seja mais abrangente. Eu acho que é isso que a ciência, de alguma forma, tenta fazer. Eu acho que é por aí. O que você achou, Ronaldo? Eu acho que o Jefferson tentou falar aí foi como se fosse a teoria das teorias, é isso? Seria isso, Jefferson? Não sei, assim, porque não sei nem se vale a pena a gente usar tanta palavra teoria aqui ou abordagem, né? Pensando ali, voltando para a psicologia, a gente tem uma abordagem mais psicanalista, voltada a Freud, a gente tem uma abordagem mais de TCC, terapia cognitiva comportamental, e nem todas essas duas abordagens concordam, elas podem diferir em muitas coisas. Por exemplo, filosoficamente falando, a TCC, ela estaria ali mais próxima de um movimento que teve lá na filosofia antiga em Roma. Nossa, esqueci o nome daquele movimento, que é que você não tem que se preocupar tanto em como as coisas te afetam, mas em como que você responde a esses afetos. Estoicismo? Exatamente, o estoicismo. A TCC estaria um pouco mais próxima, tá? Em níveis gerais, tá? A um estoicismo, enquanto uma psicanálise estaria muito mais próximo dessa ideia de inconsciente, de conflitos do inconsciente. De que o ser humano não é totalmente racional assim, de que ele não tem tanta clareza e consciência de muitos dos mecanismos que agem sobre ele. E por que raios eu estou falando isso? Porque ainda assim são duas formas, duas abordagens de lidar com o sofrimento humano. E conforme vai passando o tempo, mesmo que existam essas diferenças entre as duas, existiram pesquisadores que tentaram, não é conciliar totalmente, né? Mas criar certas relações, ligações entre uma forma de compreender psicanaliticamente o sofrimento de um paciente e compreender pela TCC o sofrimento de um paciente também e ver como que as duas podem se conectar. E eu acho que a ciência ela busca isso, para que ela, até mesmo para que ela seja mais forte, sabe? E para que essa sensação de incompatibilidade, de incoerência se diminua. Porque eu acho que quando a gente busca fazer ciência, até mesmo filosofia, o que a gente basicamente está querendo fazer é buscar coerência entre as informações. Porque a gente está dentro de um mundo, a gente está em meio a um mundo, muitas das vezes caótico, muitas das vezes que parece que não tem nada sentido,
E quando a gente vê sentido, vê uma certa correlação entre as coisas, a gente se sente um pouco mais seguro. Uhum. Acho que faz sentido. Uma coisa mais robusta, né? Sim, não sei se você concorda comigo, Ronald, no que eu quis dizer. Porque fazer uma teoria das teorias, talvez pode ser uma forma de expressar isso, mas é tentar conciliar e usufruir das colaborações de diferentes abordagens. E o Jung fez isso com símbolos. Não sei se vocês já perceberam. Tem símbolos que você vê em uma perspectiva, em outra perspectiva já é de outro jeito, mesmo sendo uma mandala, porque a gente pensa que mandala é o mesmo objeto sempre, aquele círculo com uma figura ao fundo, né? Mas existem vários tipos de mandala. Existem mandalas com escadas, e você dá a impressão de que o objeto está saindo do símbolo. Eu acho que ele pensou, não sei se existe algum texto, eu acho que foi você que me recomendou, Jefferson, O Homem e Seus Símbolos. Sim, sim. E você falou mandala, eu pesquisei agora mandala no Google e estou vendo as imagens, pelo que eu vi, tem até um livro, não sei se é de Jung, Mandala, Imagens do Inconsciente. Eu acho que é de Jung, posso estar errado. E eu tô vendo a imagem da mandala e a imagem da mandala, de certa forma, pelo menos ela mexe um pouquinho comigo, né? Porque você vai querendo ficar cada vez mais vendo os detalhes e vendo como que aquilo prende a sua atenção. Enfim, A mandala tem esse poder, né? Porque você pode simbolizar para dentro, para fora, para os lados. e uma expressão do inconsciente coletivo. Cara, a ideia de inconsciente coletivo, acho que a gente vai ver mais pra frente no texto. É interessantíssima. Uhum. Bom, vamos continuar a leitura? Só Vamos para lá. pegar um minutinho, os minutinhos finais. Vamos lá. Acho que terminou em maçantes, né? Isso. Maçantes, enfadonhas exigências que, quando não acolhidas, produzem neurose. Para escapar a elas, muitos já ousaram tomar a grande decisão da sua vida e levá-la a cabo sem se importar com a opinião alheia. Diante de um destino assim, só nos resta inclinar-nos. Mas, como dissemos, esses casos são raros. Os outros constituem a grande maioria. O rumo dessas vidas não obedece a uma linha simples e bem traçada. O destino abre-se diante delas, confuso e com uma profusão de possibilidades. E, no entanto, só uma dessas possibilidades é a sua, o caminho certo. Quem se atreveria, por mais que conhecesse seu próprio caráter, a determinar de antemão essa única via possível? Com força de vontade pode-se conseguir muita coisa. Isso aí não resta a menor dúvida. Mas considerando o destino de certas personalidades dotadas de grande força de vontade, é um erro fundamental querer submeter seu próprio destino à sua vontade, a qualquer preço. Nossa vontade é uma função dirigida pela reflexão. Logo, ela depende da qualidade da nossa reflexão. A reflexão, a verdadeira reflexão, tem que ser racional, isto é, sensata. Mas já foi provado, ou será possível provar algum dia, que vida e destino concordam com a nossa razão humana ou são racionais? Pelo contrário, temos base para suspeitar que são irracionais, ou, em última análise, que têm um fundamento que transcende a razão humana. A irracionalidade dos acontecimentos revela-se no que chamamos de acaso, ou talvez caos também, mas enfim. Temos que negá-lo, evidentemente, porque não podemos pensar a priori em processo algum que não seja causal e necessariamente condicionado. Logo, não pode ser também casual. Mas na medida prática, o acaso sempre existe. Aliás, de uma forma tão insistente que poderíamos tranquilamente dispensar a nossa filosofia causal. A plenitude da vida tem normas e não as tem
é racional e irracional. Por isso, a razão e a vontade fundada na razão só têm validade em pequenos espaços da vida. Podemos estar certos de uma coisa: quanto mais prolongarmos o rumo escolhido pela razão, tanto mais excluiremos a possibilidade de viver a vida irracional, que, no entanto, tem o mesmo direito de ser vivida. O fato de o homem ter chegado à condição de imprimir rumo à vida foi de inegável utilidade. Podemos afirmar, e com toda razão, que a maior vitória da sanidade foi a conquista da racionalidade. No entanto, não queremos dizer que isso deva continuar ou continue sempre assim, aconteça o que acontecer. Espera aí, vamos parar um pouquinho. Olha só, a gente está falando agora de contradições, né? Como o ser humano ele essas teorias de contradições, contraditórias que o Ronald levantou, que o Jefferson também levantou, e a gente vê aqui exatamente isso, né? A plenitude da vida tem normas e não as tem. É racional e irracional. Por isso a razão e a vontade fundada na razão só têm validades em pequenos espaços da vida. Faz sentido? Algumas coisas que a gente estava discutindo? Faz, Faz. e quando ele diz aqui que é inválido, aliás, diz que é válido em pequenos espaços da vida, quer dizer, existe racionalidade e irracionalidade, mas em pequenos espaços da vida. A Eu, maioria eu- não existe. eu queria ver um pouquinho mais para cima se ele deu uma definição de racionalidade para ele. Que eu acho. Para o outro lado, na verdade. Isso. Aqui, ó. Nossa vontade é uma função dirigida pela reflexão, né? Então ele está querendo dizer, né, que a verdadeira reflexão ela precisa ser racional, sensata. Ou seja, a gente precisa pensar, ponderar, levar em consideração as consequências que as coisas podem ter. Mas o que ele mostra é que a vida, ela não nos dá todas as informações para muitas das vezes agir de um modo sensato. É isso que ele quer dizer? Sim, até ele fala aqui numa parte da transracionalidade, lembra? Aqui para cima, aqui. Ele fala, Transracionalidade? ele fala alguma coisa que tá, não é transnacionalidade, mas não é alguma coisa no sentido. Ele fala alguma coisa nesse sentido, não é. Aqui, ó, transcende a razão humana, ó. Mas já foi provado, ou será possível por algum dia que a vida e o destino concordam com nossa razão humana, ou são racionais? Pelo contrário, temos base para suspeitar que são irracionais ou, em última análise, que têm um fundamento que transcende a razão humana. Eu gosto muito desse último ponto, assim, que tem um fundamento que transcende a razão humana. E eu acho que agora eu consegui entender melhor a ideia que ele está querendo dizer, que era um pouco da ideia do que eu falei, né? A gente olha para o mundo e muitas das vezes para a nossa vida e para o nosso futuro, e até mesmo a gente pode olhar para o nosso passado. Para o nosso passado, eu acho que a gente já tem uma consciência melhor, né? Mas para o nosso presente e futuro, de uma forma caótica. Nossa, muita coisa pode acontecer e nada do que eu estou planejando aqui pode acontecer também. E eu acho que é isso que ele está querendo dizer, né? Que a vida e o destino fogem da nossa alçada racional. Uhum. Exatamente, exatamente. Por mais que a gente faça essa reflexão que ele fala aqui, tem muito mais variáveis e constantes fora de nós do que dentro de nós. Então, Sim, e ainda assim pode existir constantes dentro de nós que a gente não tem consciência, e só no futuro a gente vai ter. E isso vai mudar nossas escolhas completamente. exatamente. Exatamente, esse é o ponto. Você vê como a coisa começa a complicar bastante? Essa é a beleza do texto. Bom, Começa a complicar bastante, mas uma coisa que eu gostei muito é que ele ter colocado, né? Pode ter um fundamento que transcende a razão humana. Não é que necessariamente as coisas não tenham sentido, não é porque necessariamente a gente não consiga refletir sobre o melhor comportamento sensato mediante uma situação.
mas que isso muitas das vezes está fora da nossa alçada enquanto ser humano que tem as suas devidas limitações. Sim, isso já é um pezinho na metafísica, né? Sim, sim, já é Um um pezinho na pezão. metafísica. Um pezão, um Um pezão. pezão já. E aí, Ronald, o que traz para nós? Eu estou pensando ainda como é que um fundamento pode ser racional Hum, se o ápice dessa racionalidade vai dar numa irracionalidade. Porque isso aqui ele está falando do Nietzsche, certo? O hum. Nietzsche é que era um irracionalista. Ele não acreditava que a razão fosse a faculdade mais elevada. Ele acreditava na irrazão. Então, como é que uma razão pode fundamentar uma irrazão? Essa é a contradição humana. Essa é a questão. Porque talvez, eu acho que é aí que entra essa questão que o Jung coloca aqui, que sim, a gente pode ter razão, mas só tem validade em pequenos espaços da vida. Aqui ele está falando do dia a dia também, está no contexto do dia a dia, não está no contexto talvez filosófico, ou num contexto, está falando mais talvez num contexto terapêutico da coisa. Olha, a minha percepção, assim, quando a gente fala muito sobre racionalidade, razão, acho que a gente precisa ponderar, porque filosofia, pensando que isso é um grupo de estudos de filosofia, Uhum, pensando também que as ciências têm um papel muito importante, né, na nossa sociedade, na nossa vida como um todo. Então, a racionalidade, ela é algo fundamental, assim, muito importante. Acho que a gente uhum. não pode abrir mão desse valor. Eu acho que o ponto que talvez ele esteja querendo trazer aqui, ou pelo menos é a minha percepção, é que a gente não consegue dar conta apenas com a nossa razão de diversos fenômenos complexos. Em Uhum, outras palavras, talvez a crítica não seja a busca da razão, né? A busca uhum. de explicar racionalmente as coisas, mas a ter a presunção de que tudo vai ser facilmente explicável, de assim por se dizer, de que tudo pode ser controlável pela nossa vontade. Até porque nós não somos feitos só de razão, né? Sim, exatamente, não somos feitos só de razão. Eu E acho quando que. você pega um camarada muito racional, por exemplo, essas pessoas ligadas à matemática, ligadas a ciências mais química e etc., você percebe que a nível do inconsciente tem várias camadas Uhum. que estão ali escondidas, vamos dizer assim, né? O que é que leva um sujeito a tentar resolver um problema matemático, por exemplo? Se não tiver nenhum envolvimento prático, é matemática pura, né? Como chamam, matemática abstrata, totalmente abstrata. Mas se alguém chega e diz assim, olha, eu estou com um problema econômico no país e eu quero contratar aqui 40 matemáticos para resolver o problema. Se ele não entender o problema prático, ele, por mais capacidade que ele tenha matemática, ele não vai conseguir calcular ele não vai entender nenhum problema. Porque os problemas têm eu digo isso porque tem um matemático que eu estudo, porque ele é também filósofo. Hum. E hoje eu percebi, lendo o livro dele, onde ele critica a fenomenologia, eu disse assim, mas por que ele critica tanto a fenomenologia? Eu ficava tentando entender isso, né? Aí eu vi que ele critica a fenomenologia pura, pura, que é a fenomenologia do Russell. Aí eu cheguei à conclusão de que ele critica porque a percepção que ele tem dos fenômenos é uma percepção investigativa. Ele é como se fosse um matemático que está investigando um caso, entende?
Então, ele não está preocupado em contemplar o fenômeno. Então, olhar o fenômeno, aí descrever o fenômeno assim, mentalmente, alguma coisa desse tipo. Não, ele está em ação, ele está investigando o problema. Então, esse que é o tipo de matemático que ele é, né? Aí eu agora sim vou ler ele depois de um bocado de tempo que eu leio, que eu vou ler com outra perspectiva. Eu já vou ler ele tentando resolver problemas todo o tempo, como alguém que está investigando um problema. Não, dessa vez não deu certo, aí eu vou tentar de outro jeito, vou tentar de outro jeito, até conseguir resolver os problemas. E é assim que ele vai resolvendo os problemas. E não alguém que está passivo, entendeu? Tentando entender, como a gente lê o Descartes, por exemplo, né? O Descartes era um matemático. E o Descartes é meio que contemplativo. Ele quer entender as coisas, os fenômenos contemplativamente, como se estivesse observando. E o observar é diferente de investigar, entende? Sim, concordo contigo. É bem diferente, por sinal. É a mesma coisa de escutar e ouvir. É bem diferente. Sim. Eu só queria trazer uma frase agora também, antes da gente chegar ao fim, que é uma Uhum. frase de Pascal, Hum. que ela vai dizer que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Vocês podem concordar ou discordar dessa frase, aí cada um fica livre, mas eu acho que tenta expressar um pouco dessa visão investigativa da psicanálise, da psicologia analítica de Jung, que muitas das vezes, a um primeiro ponto, parece que é irracional, mas, na verdade, é um caminho que toda a ciência perpassou, né? O caminho de precisar dar razão, explicar racionalmente uma espécie de fenômeno. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Esse processo de descoberta parece, no início, de que é algo irracional, mas o aprofundamento dele consegue encontrar as razões que antes era desconhecido pela razão inicial. Faz sentido. É o conhecimento maduro, né? É o sábio lá de cima. Sim, sim. Para a gente não desvalorizar a racionalidade, mas não se achar soberbo e presunçoso ao nível que a gente já tem um conhecimento muito fundamentado e que o resto não tem valor. É irracional, então não tem valor algum. Exatamente. Perfeito, Jefferson. Então, eu vou fechar aqui para a gravação, tá bom? Agradeço a participação de todo mundo e é isso aí.